Olá, bem-vindos ao Café com Impacto. A gente hoje recebe Mônica Fernandes, fundadora da Empoderarte, um negócio de impacto aqui de Fortaleza que apoia mulheres no desenvolvimento dos seus negócios. Mônica, bem-vinda. Muito obrigada, gente. É uma honra estar hoje aqui no Café com Impacto, na sua companhia, Gabi, uma pessoa profissional extraordinária que eu admiro, nesse projeto tão lindo, né, que traz muita informação de qualidade, do jeito que deve ser. Obrigada, querida. Queria começar, Mônica, com uma coisa não ensaiada, que é te agradecendo, porque um dia a gente estava juntas em um lugar e você me apresentou da forma mais bonita que eu já fui apresentada na vida. E acho que você não lembra, e acho que você não soube disso, e eu não te disse. Eu vou te dizer aqui. Éramos duas mulheres negras e eu, mulher branca, então éramos 3 mulheres, vocês 2 e eu. E você chamou essa mulher negra para me apresentar e disse, eu queria te apresentar a Gabi. Você precisa conhecer a Gabi. A Gabi é uma mulher que quando a gente não é ouvida, ela para tudo para que a gente seja ouvida. Eu lembro. Foi a coisa mais bonita que já disseram sobre mim, depois que eu sou mãe dos meus filhos. Foi a coisa mais bonita que já me descreveu na vida. Muito obrigada. Mas é isso, assim, eu fico... quando eu lhe conheci, você não me conhecia, eu estava lá na Somos Um, a gente estava num evento e eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de Gabi na minha vida, e você chegou lá e todo mundo falando suas inteligências, suas concepções, e você calada. E aí, em determinado momento, você pegou a fala e você arrasou na fala. Você disse exatamente aquilo que eu sentia, mas como eu era nova naquele ambiente, eu não podia dizer. Porque a mulher preta, quando ela se levanta para falar, ela é barraqueira e favelada. E aí, às vezes, em alguns ambientes, quando a gente chega, a gente precisa que alguém fale por nós. Infelizmente, ainda é necessário que existam Gabis, né? Que bom que existem mais e mais Gabis hoje em dia para falar por nós, mas a gente já consegue falar, mas ainda há cantos que eu preciso ter Gabis, né? E quando eu vi, eu disse, essa mulher fala, e ela é maravilhosa quando ela fala. E aí naquele dia que eu apresentei, eu falei o que eu sentia, o que é real, o que de fato é, né? O que de fato é. Então, eu assim, fiquei muito tocada na hora, eu não sabia nem o que reagir, eu só fiz assim, não tinha muita resposta. E depois em casa eu falei, nossa, lagrimei, falei, uau, caramba, então todas as vezes em que eu falei e não fui compreendida, por alguém eu estava sendo compreendida. Estava, exatamente. E eu estava sendo compreendida por quem me importa. Então foi muito importante para mim mesmo, assim, queria te agradecer de verdade. Eu não sabia que... Mas é real, é só o que é. Porque, Gabi, assim, hoje, eu tô onde tô hoje por eu ser muito atrevida, teimosa mesmo. Se eu não fosse tão teimosa, eu não estaria onde estou. Porque tudo à minha volta foi construído para que eu me contentasse e me calasse e apenas suportasse. Porque essa era a minha vida. E eu comecei a dizer, eu não aceito. Só que quantas e quantas vezes, para que eu começasse a ser ouvida, era necessário uma pessoa branca vir antes de mim, tomar a voz, para que só depois disso eu pudesse ser ouvida e começasse a falar. Isso aconteceu em inúmeras situações no decorrer de toda a história da minha vida. Então, assim, eu fico feliz que hoje o meu atrevimento já chegou no nível tão alto. Que estão te ouvindo. Que estão me ouvindo, estão começando a me ouvir, né? Quando eu comecei a crescer dentro da minha profissão atual, porque eu já tive outra profissão, né? Mas quando eu comecei a crescer na minha profissão atual, eu não fui ouvida aqui. As portas não se abriram aqui no Ceará para mim. As portas estavam todas fechadas, eu não tinha acesso a ninguém, a nada. Eu tive que furar a bolha de fora, eu tive que fazer um movimento contrário. Tive que furar a bolha de fora para dentro. Para hoje eu ser recebida, ouvida, Me conta essa história, Mônica. De onde vem a Empoderarte? Então, a Empoderarte, assim, eu sou cria de projeto social, né? Uma mulher negra, periférica, até hoje continuo na minha periferia. Onde é? Eu moro hoje no bairro Canindezinho, que é um dos
piores índices de desenvolvimento humano de Fortaleza há mais de 10 anos, o bairro. E eu morava em outra comunidade antes, e lá eu conheci todo tipo de violência que você possa imaginar, que era a realidade cotidiana de uma criança periférica. Que não era para mim ver, mas era o que era comum para a minha vida ali, para realidades que eu via fora e às vezes até dentro de casa. Uma família completamente desestruturada, né? Minha mãe me criou mãe solo, a gente morava de vavô na casa da minha avó, onde moravam não sei quantas pessoas dentro dessa casa. Minha avó todo dia botava a gente para correr porque era gente demais, a bichinha se agoniava, né? E não tinha comida para aquele monte de gente, e não tinha uma estrutura. Então, assim, meu avô não sabia ler, trabalhava aqui na parte rica da cidade, e aí ele levava livros que o povo jogava no lixo e levava para ler para mim, para me ler para ele. Ele achava lindo a menina velha dele lendo. Por causa do meu avô, me apaixonei por livro. Eu entendi que aquele negócio que tinha escrito ali ia fazer eu sair daquele lugar que eu não queria estar. Porque eu era muito criança, mas eu não queria estar ali. Então, eu comecei a ser muito estudiosa. Fui bolsista a minha vida inteira. Estudei em colégio particular, no melhor colégio do bairro, como bolsista. Na faculdade, fui bolsista de novo, porque eu nasci para ser bolsista. Fui bolsista. Meu primeiro emprego foi como bolsista. Mas a questão de ter alguém que incentivava a leitura, ter, desde pequena, a questão da presença de projetos sociais que fazem total diferença na vida das crianças periféricas. Eu tive um projeto que permeou toda a história da minha vida, dos 2 aos 19 anos, que foi o projeto Criança Feliz, que ele existe até hoje, na comunidade do Jardim Iracema e Padre Andrade, transformando a realidade das crianças daquela localidade. E o projeto social, o incentivo à leitura, que também dentro do projeto tinha, porque lá tinha biblioteca, e também a questão das ações sociais da igreja, que tinha perto da minha casa, foi quem me criou e me educou, porque eu não tinha uma estrutura dentro de casa. Então, pelas vivências que eu tinha nesses ambientes, a minha mentalidade foi se formando com uma programação contrária àquela que deveria ter sido. Eu fui programada para fracassar. Eu fui programada para dar errado, por conta de toda a realidade que tinha à minha volta. Mas eu acredito que Deus não permitiu. Você não é para isso, não. Vem cá que eu quero você para outra coisa. E eu atendi, porque também se ele tivesse... a gente escolhe, né? A gente faz as escolhas. A gente tem a vida que escolhe. Se você perceber, quando você escolhe pensando no melhor. Eu fiz a melhor escolha. Às vezes não é, mas você aprende. Então, assim, eu escolhi fazer aquilo que Deus me dava oportunidades e eu não podia me dar o luxo de perder oportunidades. Quando surgia alguma, eu tinha que agarrar. Então, eu fiz faculdade, bolsista, fui ser enfermeira, fui enfermeira por 10 anos, empreendi desde os 15, meu primeiro negócio de impacto. Então, porque senão não tinha como eu vestir uma roupa, como eu comprar um absorvente. Eu sofri de pobreza menstrual. Então, assim, foi uma série de questões aí que me levaram a ter um olhar diferenciado para as mulheres como eu, mulheres periféricas, mulheres pretas, mulheres de comunidade, mas sem nunca, Gabi, levar para aquele lado que eu não gosto, da vitimização. Eu não acho que nós somos vítimas. Eu acho que nós somos capazes e que se a gente não aceitar a vitimização, a gente tem capacidade de mudar muitas realidades. Então, a gente, nesse processo todo, eu nunca deixei de trabalhar contribuindo da forma que eu podia na comunidade. Mas você não acha que essa situação social em que essas mulheres crescem é absurda? É absurda. Vítima nesse sentido, vítima do Estado, Isso. Vítima da falta de oportunidade, vítima das estruturas que autorizam aquelas violências a acontecerem. A vítima que eu coloco é a vítima no sentido de você aceitar esse lugar. Você não pode se reduzir a isso. Eu nunca aceitei esse lugar, mesmo quando as pessoas queriam impor esse lugar para mim.
Nunca aceitei. E essa teimosia de não aceitar... E quando eu falo as pessoas, é a sociedade, os governos, as estruturas, todas as questões que a gente sabe de gênero e raça, e classe, que fazem parte, né, infelizmente, da construção social onde nós vivemos. Né? E aí, para a gente desconstruir isso, a gente vai continuar falando por muito tempo ainda. E vamos conseguir. Eu sei que vai existir um mundo sem desigualdade. Ou não haverá humanos. Tem isso também, acho que eu tenho certeza disso. Ou a gente consegue, as pessoas falam, Gabi, mas isso tudo que você acredita é uma loucura, o ser humano não é assim, ele não é generoso, ele não é legal, ele não vai fazer. Eu falo, bom, então tá, é isso ou a extinção da espécie humana, tá tudo bem. Tudo resolvido, eu acho que é bom, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, mas é uma boa solução, realmente, que se você não tem a capacidade de respeitar a essência do que... Porque nós, em essência, somos bons. Nós, em essência, somos riqueza, somos maravilhosos, somos amor. A nossa essência é o amor. Se a gente não consegue ser o que é natural, é complicado de ser existir. Seguiremos e seremos extintos. E aí, nesse processo todo que eu te contei... Mas fala da Empoderarte. Pronto, como é que você chega isso. lá? Em 2019... eu entrei numa crise existencial. Eu passei por um relacionamento abusivo e quase destruiu minha vida. E aí foi um momento muito delicado. E quem me salvou disso foi o meu filho, porque eu ganhei um bebê de presente de Natal. Ganhei um bebê, não engravidei. Foi ganhar mesmo. Ganhei mesmo, de presente mesmo. Deus. No pior, eu tinha, há 2 semanas antes de eu ganhar meu filho, eu tinha tentado suicídio, porque eu já não tinha razões para viver devido ao adoecimento psicológico do procedimento aí do casamento abusivo e tal. Então, eu estava nesse processo, meu filho veio e resgatou minha vida, porque eu tive que ficar bem por ele, para ele. Só que aí, profissionalmente, eu demorei um tempo para reestruturar. Eu já era enfermeira, já tinha 10 anos de enfermagem, já tinha tido negócio na área de saúde, estava falida na época, passei fome. Um dia desse, não faz muito tempo, em 2016 eu estava passando fome. E foi muito difícil, e aí nesse processo de buscar, eu não queria mais trabalhar com aquilo que eu trabalhava. Mas era o que eu tinha de profissão, né, Gabi? Eu fui ganhar meu dinheiro para poder ter como manter meu filho. Montei a minha 3ª empresa da área da saúde, comecei a prestar serviço, só que agora a minha perspectiva e a minha ótica era totalmente diferente. Porque eu já não enxergava mais o mundo com a inocência de antes. É como se meus olhos tivessem se aberto. Quando eu estive no fundo do poço, quem me ajudou foi uma mulher. E eu comecei a olhar para a minha história e todas as vezes que eu estava nos meus pontos mais baixos, quem me estendia a mão e me resgatava, uma mulher. Eu disse, gente, eu tenho que trabalhar para a mulher. Isso é o que eu preciso fazer. E aí eu fui trabalhar num programa do Google. Primeiro eu fui como aluna para esse programa, que existia no Brasil todo. E aí eu fui como aluna, e aí teve uma oportunidade, houve uma seleção, e eu virei multiplicadora, porque eu já tinha toda minha bagagem de conhecimento. Minhas empresas, quando quebravam, eu ia atrás de entender por que era, aí fazia uma nova faculdade, um novo curso. Fui aprendendo várias, economia, contabilidade, administração, não sei o que, várias coisas. E aí, quando eu estava prestando serviço nesse programa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, em parceria com o Google, eu prestava serviço para eles aqui, autônoma. Começou a surgir o quê? A gente fazia o programa para mulheres em vulnerabilidade social, ensinando elas a desenvolver os negócios delas. Era um dia de programa. Quando passava, elas me procuravam. Mônica, gente, eu quero fazer aula contigo, tu pode ser minha mentora. Eu disse, menino, que é mentor? Peraí que eu já descobri o que é mentor. Aí fui estudar. Né? E nesse processo, há 2 anos e meio surgiu o Empoderarte, como fruto da minha atuação dentro desses programas sociais de grandes empresas, né, que investem em mulheres aqui no nosso país. Eu fui e montei a Empoderarte, que já nasceu com esse foco. Eu já queria reduzir violência, já montei, vou reduzir. Qual é a melhor ferramenta? Eu pensei, qual é a melhor ferramenta para mim? Reduzir a violência contra a mulher, que eu acho que é um foco importante. Reduzir a desigualdade de gênero, a desigualdade de raça.
dar dignidade humana, para as pessoas. Qual a melhor forma? Como é que eu resolvo esses 3 problemas numa tacada só com o negócio? Vou criar Empoderaste. Então, nós somos especializados em criar soluções para empoderar empreendedoras. Pequeno, médio, grande porte, formal ou informal, mulheres. Mônica, mas se chegar um homem lá e quiser ser seu cliente, empreendedor não perde dinheiro, né? É claro que eu vou atender. Agora, os produtos que eu tenho não são desenvolvidos pensando em homens. A linguagem que a gente utiliza não é uma linguagem voltada para homens. A gente tem clientes de grande porte, clientes empresárias, de bem-sucedidas, donas de spa, donas de rede de supermercado, mas 95% das nossas clientes são mulheres. E a gente tem, dentro da Empoderaste, os 2 braços. O braço dos clientes que nos pagam diretamente pelos serviços. A gente tem, hoje, nós temos um grupo de 16 profissionais, cada um especializado numa área. E nós temos a parte social, que é, minha menina dos olhos, que aí a gente traz parcerias com várias empresas e leva projetos sociais com alto gabarito, assim, com conteúdo muito Alguém paga robusto. E não são as mulheres que recebem. As mulheres recebem de graça o benefício. E a gente consegue patrocinadores, investidores, Sim. parceiros para desenvolver. Mônica, a gente vai conversar mais sobre a Empoderaste no próximo bloco, tá? Tá certo. Esta é Mônica Fernandes, estamos encerrando o primeiro bloco, voltamos no próximo conversando sobre empoderamento de mulheres com negócios. Até já! Olá, estamos de volta ao Café com Impacto, hoje recebendo Mônica Fernandes, fundadora da Empoderaste. Mônica, queria conversar um pouquinho com você sobre empoderar mulheres e sobre empreendedorismo. Me conta um pouquinho o que a Empoderaste faz. Assim, esse processo de empoderamento, ele não acontece só. Para alguém se empoderar, é preciso ter um outro personagem ao seu lado, lhe ajudando nesse processo de empoderamento. E é isso que eu faço. A Empoderaste é uma empresa que se coloca ao lado da mulher, apoiando em todo o processo de descoberta do potencial, do poder que ela tem e para ajudá-la aí no negócio dela, que é o nosso foco. Nosso foco é desenvolver mulheres e seus negócios. Então, a gente trabalha fortemente todos os temas dentro de empreendedorismo feminino. Então, se a mulher tem o desejo de empreender e não sabe como, a gente consegue ajudar. Se ela já empreende e tem algum problema, alguma necessidade, quer ampliar, está com dificuldade em alguma área relacionada ao negócio, a gente consegue ajudar. Então, o nosso processo, a gente não trabalha com receitas de bolo. Eu não acredito em métodos milagrosos, que em 3 meses você está rica, bem novinha, lá em Paris. Eu não acredito nisso, não acredito nisso. O sonho neoliberal não cola. Não rola. A gente trabalha realmente o processo com essa mulher para ela entender as questões dela. A gente tem PNL, a gente trabalha, tem psicólogos na nossa equipe, a gente tem uma equipe realmente completa, porque a gente dá de acordo com a necessidade daquela pessoa, a gente desenvolve um plano de mentoria para ela, que vai resolver aquele problema específico. Então, a gente se reúne e cria uma solução personalizada para que a gente consiga ter o resultado. E o resultado é onde? É no negócio. É no negócio dela. Só que não dá para você estar bem, aquela história do tá bem, sorte no jogo, azar no amor, não faz parte de uma rotina nossa. A gente acredita que há de se ter um equilíbrio, porque não dá para, por exemplo, a mulher tá super bem no negócio e tá a casa dela totalmente desestruturada, desequilibrada. Não vai funcionar, essa pessoa não vai estar plena, não vai estar feliz, vai dar menos resultado do que poderia. Então, a gente faz uma tradução, a gente traduz termos técnicos, esses conceitos mais modernos que a gente está sempre ali buscando se atualizar, a gente traduz isso para a realidade de vida daquela pessoa, independente da classe social,
E a gente tem uma lógica dentro da empresa que é nenhuma mulher, independente de quanto ela tenha no bolso para investir, nenhuma mulher que procura empoderar-te sai sem uma solução para o negócio dela. Para a gente conseguir manter na realidade nosso lema de não deixar nenhuma mulher para trás, realmente de segurar na mão, a gente precisa criar algumas soluções, porque nós somos uma empresa, nós temos que pagar os nossos boletos também no final do mês. Então, nós criamos algumas soluções buscando parcerias, buscando patrocinadores, buscando investidores, para a gente ter como contribuir com as que não podem pagar. E o que é muito legal, Gabi, é que essas mulheres que entram por projeto social, a gente faz o acompanhamento delas por 12 meses, para a gente ver a evolução. Ela entra pelo projeto social porque ela não pode pagar. De 3 a 4 meses, de 90 a 120 dias depois, ela retorna já conseguindo pagar por um curso, por uma mentoria coletiva. Com 6 meses, ela já retorna novamente conseguindo pagar por uma mentoria individual. Quando eu vejo que ela conseguiu, que já é um ticket mais alto, quando eu vejo que ela conseguiu pagar por uma mentoria individual, a gente entende que, de fato, o impacto aconteceu. Ontem, eu atendi uma moça que ela é manicure. E ela participou de um projeto social da gente, que a gente fez essa rodada, se eu não me engano, no mês de maio desse ano. Olha como é legal. E aí, no dia do evento, teve um sorteio e algumas ganharam uma sessão de mentoria financeira comigo, uma única sessão. Aí elas já traziam as perguntinhas e a gente já fazia as orientações. Beleza. E quando foi ontem, ela terminou, aí ela disse, Mônica, eu preciso te agradecer. Aos prantos, chorando, eu preciso te agradecer. Tu é luz de Deus na minha vida. Eu disse, mas por quê, né? Aí ela, vocês estão maravilhosos, porque ela já teve contato com vários profissionais no nosso time. Aí ela disse, eu fazia no máximo R$400 com as minhas unhas e trabalhava de segunda a sexta no horário comercial, ganhando R$800 numa pessoa que ela trabalhava. Então, o máximo, quando o meu mês era bom, eu fazia R$1.200. E aí eu participei do projeto social, aprendi, aí a gente tem a plataforma de suporte, ela fez os cursos de suporte, aplicou, fez a questão da mentoria individual que ela ganhou, aplicou, e aí ela me contando que ela fez em maio, certo? Em julho, ela fez R$2.900 só com as unhas. Ela não trabalha mais. Não está mais trabalhando no lugar. Ela saiu. Ela trabalha sozinha. Só para ela, manicure, mãe solo, com 2 crianças, pagando aluguel. E ela fez em um mês. Quer dizer, foi 60 dias depois. Como foi? O que vocês ensinaram para ela? Ela participou de uma que ela aprendeu a se comunicar. Ela aprendeu quem era ela. E ela aprendeu a fazer a organização inicial do negócio. E na mentoria individual que ela ganhou... Quanto ela precisava para comprar insumo, quanto precisava para atender, com giro de caixa, o quê? Ela aprende esse programa, porque são vários programas, eu fico um pouco difícil de eu lembrar, mas se eu não me engano... Não, mais ou menos, assim, esse que ela fez, ela teve autoconhecimento, liderança, comunicação e teve, se eu não me engano, vendas, que ela aprendeu a como se relacionar com os clientes para conseguir aumentar as vendas dela. Se eu não me engano, foi isso. E aí, a gente fez... Ela ganhou a mentoria individual, financeira. Então, ela teve 1h30 comigo só para aprender como fazer a gestão financeira do negócio dela. Maravilhoso. Foi só isso. E a gente ficou acompanhando, porque a gente tem nós temos um grupo, né, gente, que é o Grupão das Poderosas. A gente se chama de poderosa, viu? A gente se chama porque nós somos poderosas. E a gente tem um grupão das poderosas, que é tipo um jornalzinho, que a gente todo dia se comunica com elas. Tudo que eu fico sabendo, o babado forte tá lá, a gente mostra para elas, elas entram espontaneamente. Aí a gente tem os acompanhamentos que a gente faz, e aí a gente fica fazendo outros projetos. Muitas delas, tipo, todo projeto que a gente lança, elas fazem. Quantas mulheres estão em contato com a Empoderarte hoje? Hoje, cerca de 4.500 no Ceará todo. A gente tem algumas... Ao longo da história de vocês todas, nesses 2 anos e meio. 2 anos e meio, tocaram 4.200 mulheres. 4.500 aproximadamente. Uau! 4.500. E a gente começou a Empoderarte com R$0 no bolso e um sonho no coração. E só tem 2 anos e meio, graças a Deus. Que linda história, que linda trajetória, que lindo impacto.
A gente causa impacto de verdade. Porque o foco é esse, a gente ajuda elas e a gente abre a visão delas para perceber que o negócio delas não precisa ser um negócio tradicional. Assim como o meu negócio não é, elas se inspiram muito, a gente consegue abrir a visão delas que elas também têm o poder de transformar outras vidas e de causarem impacto. Então, a gente também ensina negócios de impacto para elas, como elas terem negócios de impacto. E muitas desenvolvem, e muito bem, dá licença. Teve uma seleção agora aqui em Fortaleza, teve 2 editais para negócios de impacto. Eu fico muito feliz, porque num edital teve 3 poderosas que conseguiu passar, entre 11, e no outro edital eram 20 vagas, 5 são poderosas da Empoderarte, que conseguiram passar, e que antes nem se viam como um negócio. Que é o nível que às vezes elas... A gente pergunta assim, vocês já empreendem nas palestras sociais? Que é o que faz meu olho brilhar, gente. Eu não vou nem mentir para vocês. Quem aqui já empreende? Aí umas nem levantam a mão. Não, eu vim só porque minha vizinha me convidou. Aí, mas você vende Avon, você vende din-din, você... eu costuro. Então, você empreende. Às vezes elas nem sabem que são empreendedoras. Sim. Elas Mônica, empreender para mulheres desta classe social, desse recorte da base da pirâmide, em vulnerabilidade social, em sua maioria mulheres negras, é uma opção ou não tem-se opção de outra coisa? Não, é por sobrevivência. O pessoal, a gente empreende por necessidade. Não é por necessidade, não, é por sobrevivência. Ou empreende ou passa fome. Mônica, em 100% dos casos é assim, não. 100% dos casos não é assim. Entendi. Hoje, principalmente, né, esses meninos milênios agora, eles já nascem não querendo mais trabalhar para ninguém, querendo ter seu próprio negócio, né? Mesmo mas na isso comunidade. Tem um recorte de classe, né? Mesmo na comunidade. O pessoal da comunidade quer ser blogueiro, quer ser influencer para ficar rico, né? Youtuber. Youtubers. Mas, assim, as mulheres, em sua maioria, as mulheres com que a gente trabalha, a grande parte, assim, mais de 80%, empreende por sobrevivência. Não teriam condição de um trabalho formal? O trabalho formal, tem uma brincadeira que uma mentora minha faz, que é assim, e nasce uma mãe, e nasce um negócio. Era isso que eu queria que você me dissesse. Eu estou te provocando para ouvir isso. Mas é muito assim, o trabalho formal, ele tem um formato que não contribui para que a mulher consiga se manter nesse mercado depois que tem filho, principalmente. Os deslocamentos, as doenças, as faltas, tudo. O acompanhamento na escola, o estar em casa, tudo isso. Tudo né? isso. E aí a mulher, muitas vezes, ela sai do emprego, não é pensando em empreender, não. Ela sai porque ela não consegue quem fique com os filhos. Aí ela vai empreender, ela vai cuidar das crianças. Quando ela começa a cuidar das crianças, o dinheiro faz falta, porque a criança demanda mais dinheiro. E ela fica dependente, né? E ela de fica alguém completamente, muitas vezes, e bem mais suscetível à violência. Né? E aí, nessa busca, ela encontra no empreendedorismo feminino uma opção para ela conseguir ter renda, manter as coisas e não ficar tão suscetível. Mas muitas mulheres em vulnerabilidade social, elas fazem um empreendedorismo que não as liberta. Fala mais sobre isso, que isso é tão importante. Elas fazem esse empreendedorismo do jeito que elas pensam que é. Primeiro, se eu faço um pratinho, eu cozinho muito bem, então eu vou fazer pratinho e vender na calçada. Se tu botar a mão no microfone, ninguém vai te ouvir. Desculpa. Vai. Se eu cozinho muito bem, eu vou fazer um pratinho e vender na calçada. Só que essa mulher que está em vulnerabilidade social, ela nunca teve educação financeira. Ela não sabe fazer gestão de um negócio. Às vezes ela não tem estudo, ela não sabe formar o preço, ela não sabe fazer o acompanhamento. Então, ela não sabe muitas coisas que precisa saber. Ela sabe fazer a comida gostosa, mas o resto ela não sabe. E aí ela vai por necessidade e muitas vezes ela se endivida. Porque, infelizmente, Gabi, a gente sabe que existem vários programas de acesso a crédito hoje, bem mais do que antes. Nossa, que muitas vezes são uma extrema perversidade e que atuam exatamente nesse público, prometendo um dinheiro fácil, cobrando um juros assustador e tornando aquela mulher endividada com CPF sujo, com uma possibilidade de crédito travada. E com doença mental, viu? Com doença mental por causa disso. Mental. Olha, esse conjunto que eu estou usando hoje, ele é produzido por um coletivo, né, de mulheres
E tudo começou porque eram todas mães, todas em vulnerabilidade social. E aí tinha um projeto social que amparava os filhos, mas não amparava as mães. E as mães se reuniram e começaram a mudar essa realidade dentro desse projeto. E tiveram essa abertura. Então, eram mães, a maioria com diagnósticos relacionados à saúde mental. Quando eu comecei a me reunir com elas para a gente avaliar os problemas, para a gente ver que produto que a gente iria produzir para vender, para gerar renda para elas, só que aparecia era questões de saúde mental. Porque a miséria, ela adoece mentalmente. E tem uma perspectiva muito doida que é assim, pessoas ricas não têm problema em dever. Pessoas pobres não dormem. Não dormem. Com dívidas. Se elas deverem R$10, 10, 20, elas mil. não dormem. Aí o que é que acontece? Esses programas de acesso a crédito que existem de uma maneira não personalizada para público em vulnerabilidade social. Porque uma coisa é você emprestar dinheiro para quem não está nesse grupo. Não precisa ensinar, porque a maioria já sabe que os pais já foram donos de empresa e já cresceu nessa rotina, isso já é uma realidade. E se não pagar, continua dormindo. E tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso lá em Paris. As mulheres não, as mulheres da comunidade não. Então, se elas recebem o dinheiro, primeiro, elas não vão saber empregar devidamente no negócio delas. Elas não vão saber. Não é por maldade. Há uma criança que foi negligenciada dentro delas, que muitas vezes... Há uma necessidade urgente, há uma que necessidade, precisa daquele dinheiro. Geralmente né? elas muitas estão endividadas. Sim, então, sim, assim, tem sim. todas as questões. Às vezes, quando ela acessa o crédito, o companheiro força. Faz uso do crédito. Isso. Então, assim, tem uma série de questões. Então, conceder, dar o dinheiro na mão dessa mulher não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é prepará-la para ela receber. Os dinheiros. Prepará-la. Essa parte, se não tiver o acesso ao crédito, ele não vai gerar o impacto devido. A gente já volta para um terceiro bloco sobre mais desse assunto. Esta é a Mônica, fundadora da Empoderarte, um negócio de impacto aqui em Fortaleza que apoia mulheres, principalmente em vulnerabilidade social, a se libertarem de todas essas amarras e empreenderem e terem os seus negócios e terem os seus dinheiros. A gente já volta. Estamos de volta ao Café com Impacto, hoje recebendo Mônica Fernandes, fundadora da Empoderarte. Mônica, eu queria falar sobre maternidade, porque para mim é um nó, né? Em tudo isso que a gente falou, negócios, mulheres, violência doméstica, vulnerabilidade social, mulheres pretas, tudo isso você trouxe ali naquela fala, naquele bloco. Quando a mulher se torna mãe, vira uma chave que é impossível lidar com o trabalho formal da maneira como lidava antes. E de certa forma muito doida, isso une todas as mulheres de todas as classes, de todos os lugares do mundo, né? Então, é uma virada que eu acho que quem está em casa pode se tocar com essas trajetórias de diversas formas, né? Quantos anos tem teu filho hoje? O Manu hoje tem 7 anos, amor da vida da mamãe, te amo, meu amor. Ele vai ser um homem extraordinário. Não tenho a menor dúvida, filho desta mulher. Vai ser, eu fico muito orgulhosa, tenho muito orgulho do meu filho. E assim, essa história de como a minha família se fez é uma história muito legal, porque eu sempre sonhei em fazer parte de uma família estruturada. Eu não tinha pai, meu pai só sabia que existia, era que nem caviar. Só ouvia falar. E minha mãe, uma mulher que me criou sola, que precisava botar comida dentro de casa, então passava a maior parte do tempo trabalhando. Durante a infância mesmo, eu passava mais tempo com minha avó, com meu avô, ou na rua, que era onde eu realmente passava mais tempo. E aí eu tinha um desejo, eu vi minhas amigas tendo família estruturada, eu achava tão bonito aquele pessoal se reunir, fazia aniversário. Eu nunca tive festa de aniversário na minha vida. Minha primeira festa de aniversário foi quando eu tinha 30 anos. Né? Só para velhinha, essas coisas eu nunca tive. Eu tinha um desejo muito grande de ter. E Deus é tão extraordinário, né? As energias todas se reúnem e a gente vive o nosso propósito. E Deus me tirou de um relacionamento abusivo,
eu quero você aqui. Trouxe um bebê adotado para mim e depois fechou com chave de ouro trazendo meu marido, um homem branco. Então, nós somos uma família extremamente diversa. Meu marido é autista. Então, tudo para dar errado, mas deu tudo muito certo, né? Hoje, meu filho já está com 7, nosso filho já está com 7 anos. Nós temos muito amor. Eu vejo... eu vivi 5 anos, meu primeiro relacionamento, ele começou assim, foi caindo. E esse ele começou, eu achava que não ia dar certo, não ia dar em nada. E ele só aumenta, só cresce. E é uma família forte. O meu filho, ele muito inocente, ele chega e diz, mãe, nossa família é forte, né? Como é que a nossa família é desse jeito? Isso é porque a gente tem muito amor. Porque é o que precisa para as coisas dar certo, né? É o amor que nos move. E assim, essa família me dá a estrutura e a base para eu permanecer fazendo o que eu faço. E isso é muito importante. A mulher, ela precisa ter uma rede de apoio que funcione. E quando se você, minha amiga, não tem essa rede de apoio, crie. Porque há outras mulheres passando por situações parecidas com a sua, outras mulheres que já venceram essa situação que você está, e aí vocês podem aprender umas com as outras. A mulher, empreender só não funciona, precisa ser em rede, crescer só não funciona. Se só a Gabi cresce e eu desapareço, o mundo não vai ser melhor, as coisas não vão acontecer, não funciona. Só funciona se a gente crescer junto, se a gente transformar junto. Né? É esse o mundo que eu construo todos os dias. Quando eu acordo de manhã, é esse o mundo que eu decido construir em tudo que eu fizer. E eu fico muito revoltada, Gabi, hoje está muito na moda do politicamente correto, de discursos muito bonitos, né? De pessoas dizendo, nossa, eu causo impacto, nossa, nós queremos reduzir as desigualdades. Tudo que é bandeira, que fica bem na fita, a galera fala que... Mas quando você vai ver a atitude da pessoa, é podre às vezes, gente. E eu me preocupo, e é uma coisa que eu falo para a minha equipe todo dia, o time da Empoderaste. Acho que ontem a gente já falou sobre isso na reunião. Se não viver o Ubuntu que prega, não serve para ser do meu time. Ai, que lindo. A gente precisa não só falar sobre mudar o mundo, a gente precisa mudar o mundo. Na escolha de um copo desse, eu posso mudar o mundo. Na escolha da roupa que eu estou vestindo, na escolha do livro, do conteúdo que eu estou consumindo. Porque como é que tu quer que o mundo mude se tu não quer fazer nada para isso acontecer? Agora, Mônica, toda mulher tem condição de ser empreendedora? Tem. Tem temperamento? Será que é para todo mundo? Perfil. Você tem que respeitar o seu perfil. Tem mulheres que são ótimas intraempreendedoras, que é aquela pessoa que tem essa vontade, essa motivação do empreendedor dentro de uma grande corporação. Uhum. Ela não tem o desejo de ter um negócio próprio, ela tem desejo de fazer carreira. E a mulher pode ser o que ela quiser. Né? A mulher, ela pode ser o que ela quiser, independente da classe social. Se alguém te disser ao contrário, está mentindo para ti, não acredito nessa pessoa. Porque a mulher pode ser o que quiser. É muito mais difícil vindo de lugares duros como esses que você descreveu. Não é difícil, eu não gosto dessa palavra, porque quando a gente usa difícil, o nosso cérebro ele já foge disso, porque vai gastar muita energia, né? Uhum. Eu gosto de usar desafiador. Uhum. Então, é mais desafiador vir do lugar de onde eu vim e furar a bolha, é extremamente mais desafiador do que quando você já está num lugar de privilégio. Lógico. Mônica, e quando a gente encontra uma Mônica e a gente vê que uma mulher conseguiu fazer isso, a gente vai cobrar de todas as outras que elas consigam também? Não. Cada um tem sua jornada. Isso é uma violência, gente. Eu acho isso um absurdo. É uma violência porque cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem a sua história. E a questão de sucesso, Gabi, significados somos nós que damos.
Então, pode ser que para mim hoje, sucesso é quando eu ver a Empoderarte, uma corporação que mude 1 milhão de vidas de mulheres vulneráveis no Brasil. Aí eu cheguei no meu sucesso. Eu acho um imenso sucesso mudar 4.500 no Ceará. Mas ainda, esse é só o começo. Mas, assim, pode ser que para outra mulher, sucesso para ela seja ver os filhos dela crescer e cuidar da casa dela. E tá tudo bem. Pode ser que para outra mulher, sucesso seja não ter filhos e se dedicar a uma carreira de sucesso. E tá tudo bem. Realmente ela pode ser o que ela quiser. A mulher pode ser o que quiser. Tem que respeitar o seu perfil. Tem que respeitar aquilo que pulsa dentro do seu coração. Agora, pulsou, corra atrás. Não escute quem fale contra, não escute. Quando você escuta conselhos de quem nunca chegou a lugar nenhum e que nunca construiu nada, você está fadado a ser como aquela pessoa, não chegar a lugar nenhum e não construir nada. Escute conselhos de quem inspira você, porque essa pessoa já construiu, já chegou e ela consegue lhe dar os conselhos certos. Mônica, queria falar sobre racismo e sobre perspectiva de classe. O que mulheres que se irmanam nessa causa, por exemplo, da maternidade, né? Eu só acredito numa outra economia se ela for baseada nos valores maternos. Para mim, esse é o grande guia e norte de alguma chance de sobrevivência para a espécie humana. Porque eu acho que nesse lugar a gente constitui comunidade, nesse lugar a gente ajuda umas às outras, nesse lugar a gente escuta, nesse lugar a gente é diversa, nesse lugar a gente acolhe, nesse lugar a gente... Para mim, esse é um paradigma, assim. O que mulheres de outras classes e de outra cor de pele pode fazer de fato para ajudar? Primeiro, eu não posso cobrar de uma pessoa de outra cor de pele empatia, por exemplo. O que é empatia? Você mulher negra, não pode cobrar de mulher branca empatia. Empatia. O que é empatia no meu significado? Empatia não é eu tentar me colocar no lugar do outro. Até porque isso não existe. Empatia é eu conseguir enxergar pela ótica do outro como se fosse ele. Não existe também. Não dá. Dá? Eu não vejo isso. Eu acho que a gente tem que ter um mundo de afeto, de diálogo, de aproximação, onde as mulheres privilegiadas elas consigam se sensibilizar, como você, como outras mulheres brancas maravilhosas que eu conheço, para chegar aqui perto de nós e nos ouvir e nos ajudar como se fosse um megafone. Elas serem aquelas que ampliam a nossa voz. Isso tem a ver com as mulheres brancas abrindo mão de lugares de privilégio para permitir que outras mulheres possam ocupar aqueles lugares? É importante, mas aí hoje, na realidade, eu não consigo enxergar isso. Eu acho que não abrir mão, mas dividir o espaço. Ela não precisa abrir mão. Eu acho que há espaço para todas nós, de todas as cores. E é lindo aquele arco-íris de cores, né? Mas dividir mais o espaço. Hoje, por exemplo, Gabi, eu me dou ao direito de quando eu vejo um cartaz de um evento, vai ter um evento sobre ISG, vai ter um evento sobre negócio de impacto, vai ter um evento sobre seja lá o que for. Aí a gente bota as fotinhas dos palestrantes do evento. Só gente branca, só gente da elite. Eu não vou. E não convido ninguém para ir. Porque aquele organizador está se valendo da bandeira politicamente correta para ganhar status de algo que ele não vive. Porque se ele vivesse, a primeira coisa, quando ele visse aquele cartaz, que só tem gente branca nas fotos, ele ia ver, tá errado isso aqui. E aí ele ia fazer o correto. Cadê as pessoas trans? Cadê as negras? Cadê as índias? Cadê as quilombolas? No meu time eu tenho índia, eu tenho preto, eu tenho homem, eu tenho mulher, eu tenho branco, eu tenho gordo, eu tenho magro, meu time é diverso. Se eu falo de diversidade e não tenho um time diverso, eu estou sendo hipócrita. Não dá. Então, assim, essa estrutura de mulheres em privilégio, eu acho que não é... Ela tem que dividir o privilégio com a gente. Então, mas eu acho isso. Se ela vai dividir, ela vai abrir mão de um pouco. De um pouco, é. Ela vai ter que recuar um pouco.
Eu costumo conversar com algumas amigas com maior poder aquisitivo do que eu e a dizer, quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Então, se eu sou uma mulher branca de classe média, a mim cabe agir com responsabilidade em relação aos privilégios que eu tive e abrir espaço, né? E abrir espaço. E aí, eu sinto que a gente tem que abrir mão de coisas. E abrir mão de coisas é das coisas mais difíceis. Eu vejo isso nas conversas com homens, né? Os homens não abrem mão de nada. Nada. Né? Na minha questão de gênero, eu não vivo na pele a questão de raça e nem de classe, vivo de gênero. E eu vejo isso, que não abre mão de nada, ele não abre mão do poder. E o poder é o poder de decisão, é o poder de articulação, é o poder de ocupar as mesas onde as decisões são tomadas, é o poder... Então eu projeto essas questões para mulheres negras em vulnerabilidade social e eu falo, é sobre eu abrir mão de estar no poder de tomar decisão, no poder de... né? Então, assim, queria ouvir você em relação a isso. Até que ponto a gente precisa batalhar para os privilegiados largarem mão? Eu acho que é um ponto bem delicado, bem sensível esse que você tocou, porque os privilegiados, eles são treinados desde pequeno a manterem seus privilégios e não abrirem mão. Então, tem que surgir mais e mais nas famílias. Eu acho que a base sempre tem que ser essa formação de família. Nas famílias, essa visão da sensibilidade do outro. Eu tenho uma amiga que ela é muito rica e o pai dela levava ela, criança, para o projeto social, para brincar com as crianças do projeto social. E aí ela passava o dia naquela vivência. Ela é uma privilegiada que cresceu com uma outra visão de mundo, de realidade, de negócio, da responsabilidade dela, do papel dela em si. E isso muda tudo. Muda Sim. tudo, porque a perspectiva de olhar dela para essa questão do privilégio é diferente. Ela usa o privilégio dela em prol daqueles que não têm. Então, essa virada de chave, ela precisa acontecer em algum momento, e eu acredito que a gente vai precisar lutar, vão ter que vir muitas Gabis, muitas Mônicas, muitas outras pessoas que fazem os trabalhos que fazemos, para a gente conseguir fazer essa virada e reduzir, de fato, as desigualdades. Há também uma coisa nova acontecendo, que eu acho que é importante ressaltar. Quando você falou da importância da questão da maternidade, dos padrões maternais, a gente está aí atrasado já aqui no Brasil com relação ao desenvolvimento da economia do cuidado, por exemplo. A economia do cuidado, ela sustenta muito essas conversas entre privilegiadas e não privilegiadas para a gente poder dar a valorização devida às atividades invisíveis realizadas por mulheres em todas as classes. Quando a gente faz um recorte de classe, Gabi, é assim, você é uma mulher e resolve entrar, por exemplo, no mundo dos negócios. Você já tem uma dificuldade, só por ser mulher. Já tem uma série de questões aí que, nossa, todo mundo passa. Se você for da classe C, D e E, base da pirâmide, é mais afunilada ainda, as questões são mais desafiadoras. Se você, além de tudo, o cereja do bolo é preta, nossa, tem que ter uma mulher lá de cima da pirâmide para dar a mão para quem está lá embaixo e puxar, para que a gente não tenha nem pirâmide. Sim. Mas aí... a pirâmide, ela faz parte da estrutura social, mas ela tem que ser muito menos desigual, né? É o que existe nos países em que há menor desigualdade. Exato. Mônica, eu tenho dito que o Café com Impacto deveria ter uma apresentadora negra. Ai, meu Deus. Para ser coerente. Com tudo que a gente acredita. Bota duas apresentadoras. Com tudo que a gente defende, com tudo que a gente, né? Chega uma hora que a gente precisa viver o que a gente acredita. Você gostaria de ser apresentadora do Café com Impacto na próxima temporada? Vai, eu vou chorar. É sério? É uma pergunta. Você gostaria? Eu acho que é um espaço que precisa de negras. Tem poucas negras e eu acho coerente com o discurso. Não sei se vai ser eu, mas hoje a gente tem o Pode Empoderar, né, na Empoderarte, que é um programa que a gente faz e tem nas redes sociais, no Spotify,
Mas eu nunca alcancei é a primeira vez para você ver todo o trabalho que a gente tem, não de agora, mas de antes, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar na TV. Na história da minha vida. Então, assim, é um marco. E pensar que pode sim ter uma mulher preta aqui falando de questões tão importantes quanto as questões que o Café com Impacto traz, isso, independente de ser eu ou outra mulher preta, porque a mulher preta, ela se entende só no olhar. Que a gente sabe a dor uma da outra. Eu acho que isso seria uma evolução de uma coerência, assim, inenarrável para toda a equipe do programa. Torcerei por isso. Obrigada, querida. Por nada. Este foi o Café com Impacto, com Mônica Fernandes. Estamos aqui ouvindo sobre a Empoderarte, que é um negócio de impacto que apoia mulheres. Estamos aqui ouvindo a história dessa mulher. Obrigada, até o próximo.